Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal Portal Nembadon, em busca da verticalização e ascensão planetária. Meu nome é Armando Carvalhais, hoje eu falo aqui do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, descansando um pouquinho. Acabei de pegar uma piscina, aproveitando um pouquinho do final das minhas férias. Bom, pessoal, o tema de hoje, ele pode ser um pouco confuso, mas vem nos mostrar que mais cedo ou mais tarde nós poderemos sentir uma necessidade de buscar algum tipo de conexão com a nossa própria divindade. Essa conexão ela pode ser através de alguma prática interna nossa ou com base em algum aspecto religioso. Bom, todas essas coisas elas irão requerer da gente algum tipo de devoção, tanto para uma possibilidade de enfrentar os nossos desafios do nosso crescimento espiritual, como também para nós lidarmos com uma possível crise espiritual. A gente só não pode confundir uma crise espiritual com algum tipo de crise psicológica que muitas vezes acontece com a gente no dia a dia. Então essa confusão ela é normal e ela acontece porque os sintomas de uma crise espiritual eles são bem parecidos com os sintomas de uma crise que envolve a nossa mente, que nos gera muitas vezes uma confusão que vem dos nossos pensamentos e que de alguma forma nos deixa aborrecido e com uma baixa energética bem grande. Eu reconheço, gente, que é difícil de se detectar uma crise espiritual, principalmente para as pessoas que estão iniciando a sua busca espiritual. Mas realmente vocês têm que entender que existe essa diferença. E é por isso, e essa é a nossa razão para o nosso vídeo aqui de hoje. Então vamos lá, gente. Os sintomas de uma crise espiritual geralmente começam quando a gente sente uma ausência de significado na nossa vida e que vem junto com um questionamento nosso sobre o que realmente nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Ou seja, qual a finalidade da nossa existência, ok? E não adianta a gente querer tentar suprir esses sentimentos com as coisas comuns que podem acontecer nas nossas vidas, como por exemplo um bom casamento, ou um aumento de salário, ou até mesmo pela compra de um carro, ou de um apartamento, ou de um imóvel. Então, pessoal, nesses casos, quando a gente sente esse vazio, todas essas coisas elas passam a não ser tão atrativas quanto deveriam ser normalmente para nós, não é mesmo? Muitas e muitas pessoas, pessoal, ainda não descobriram o real significado e a finalidade das suas vidas, e normalmente muitas delas ficam esperando que a vida possa lhes mostrar todas as respostas para os seus problemas, e não é assim que funciona, tá? Porque normalmente essas pessoas elas não estariam passando além de uma crise mental ligada aos seus problemas mundanos. Então existe essa diferença tênue. Isso porque se realmente fosse uma crise espiritual, alguma coisa dentro dessas pessoas estaria tentando despertar ou brotar do seu interior, sem nem mesmo elas saberem o que poderia ser ou como seria esse despertar dela, né? Outro ponto para os que podem estar passando por uma crise espiritual é quando a pessoa tem algum tipo de medo novo e estranho. Eu posso dizer que não são aqueles medos comuns que normalmente nós sentimos, né? Tipo assim, o medo do abandono ou o medo da gente ficar velho, mas são aqueles medos que fazem a gente sentir como se estivesse perdendo o contato com a nossa própria identidade pessoal. Não sei se vocês estão entendendo. Tipo, quando a gente pensa assim, caramba, eu não tenho mais certeza de quem eu sou, do que eu quero para minha vida, de qual é o meu objetivo aqui, né? Então eu digo, como terapeuta energético, que esse é um sintoma típico de uma pessoa que está saturada com a energia do sétimo chakra, que é o nosso chakra conhecido como chakra coronário.
E esse chakra coronário, ele nos conecta com as esferas mais altas. E não para por aí não, pessoal, porque o principal sintoma que determina uma crise espiritual é quando a gente fica com, digamos assim, uma grande necessidade de experimentar a devoção. Uma devoção voltada para alguma coisa que sabemos que deve ser maior do que a gente. Eu acho, pessoal, que energeticamente e biologicamente é comum que a gente precise estar, de alguma forma, em contato com algum tipo de fonte de poder. E essa fonte, ela deve ultrapassar as nossas limitações humanas. É isso que a gente busca. Eu não sei se vocês concordam que a gente está sempre com a esperança e querendo algum tipo de milagre na nossa vida. Não é mesmo? Isso ocorre porque a gente está sempre querendo estar perto de alguma divindade e fica esperando, mesmo que de forma inconsciente, que essa divindade nos ajude e nos mantenha em conexão com o divino. Eu até acho que isso é legítimo e faz parte de todos nós, porque vai ajudar a gente, nos momentos de medo, a minimizar, diminuir as nossas fraquezas e também as nossas inseguranças. Bom, gente, infelizmente, aqueles que ainda não despertaram para o crescimento interior que eu venho tanto falando aqui, irão buscar essa devoção em questões mundanas e questões materiais, como se fosse um substituto espiritual para elas. Tipo assim, uma devoção a uma empresa, digamos assim, uma devoção a um partido político, pode ser também uma devoção a um clube esportivo. E, gente, ó, na pior das hipóteses, até mesmo uma devoção a uma gangue, a uma facção criminosa. Tudo isso, logicamente, vai depender da evolução consciencial de cada pessoa. Mas eu posso dizer que todos esses substitutos só irão nos trazer uma gigantesca decepção, porque todas as coisas na vida, elas não são permanentes, gente. Ou seja, nada é imutável e as mudanças sempre serão uma constante na vida da gente. A gente tem que se acostumar com isso, esses altos e baixos. Infelizmente, muitas pessoas que esperam essas falsas devoções passam dar a elas algum tipo de qualidade e poder na vida e que irão acabar com os seus sofrimentos. Mas a gente sabe, gente, que nenhuma dessas devoções que eu venho falando, materiais, tem esse tipo de poder. Não se esqueçam que nós somos mestres de nós mesmos. E nenhum guru, ministro, pastor, padre, juiz, policial, ninguém poderá administrar a nossa energia pessoal. Vocês têm que entender isso. Eu sei que essas questões espirituais, elas podem ser confundidas com os nossos dilemas psicológicos que a gente experimenta no nosso dia a dia, como eu falei, mas eu posso afirmar que quando a raiz dos nossos problemas são de caráter espiritual, as pessoas com certeza não possuirão nenhuma motivação para culpar as outras. Elas não vão culpar as outras pessoas pela nossa crise. Essa é uma diferença bem característica, e marcante. Vocês vão perceber que a causa da crise vai estar dentro de vocês, individualizada no seu microcosmo, gritando para uma devoção verdadeira e consciente no caminho da sua própria verticalização e ascensão planetária. Ok? Aí vocês podem perguntar, Armando, como é que a gente vai conseguir suportar toda essa crise espiritual? Eu posso dizer para vocês que a resposta poderá estar no esforço de vocês para que vocês exercitem a sua fé, para que vocês façam as suas orações, para que vocês tenham bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações. É importante que vocês pratiquem a devoção interior, independente de estarem com uma crise psicológica ou espiritual, não importa. Não se esqueçam de praticar também alguma forma de meditação, sempre tentando uma conexão com o seu eu superior. Mas, gente, vocês têm que ter cuidado com o que vocês estão criando mentalmente para a vida de vocês. Tá? Então pensem nisso. Eu desejo a todos muito estudo, muita calma, muita sabedoria e discernimento, principalmente pela situação caótica que a gente está vivendo no mundo atual, principalmente aqui no Brasil, onde os valores mais caros da gente
eles estão sendo totalmente invertidos e deturpados pelas energias negativadas que rondam o nosso planeta e aqui também o nosso país, ok? Muita paz, muita harmonia, muita saúde e muito amor, e até o próximo vídeo.